Boa noite. Deixa eu ver se entra o pessoal aí. Boa noite, Vitor. Beleza? Boa noite, Leandro. Boa noite a todo mundo que está nos vendo aí. O pessoal está entrando. Tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo. Eu só vou te pedir um minutinho que eu vou chamar o Peterson, que vai entrar com a gente aqui, o Peu. Tudo bem, sem problema. É aí que eu só vou. Faz isso aqui, eu tô aprendi a mexer agora. Tranquilo. É, é, vamos ver. Uma cadeira aqui, então. Pronto. Esperar ele entrar aqui. Enquanto isso, eu vou caçando foto aqui da semifinal da Copa do Brasil Sub-17. O Vasco acabou de vencer o Bahia por 3-0. Já tinha vencido em Salvador por 2-0. Está na final. Espera Uhum. aí a decisão, que é Palmeiras e Sport, que é a outra semifinal. O Palmeiras ganhou na Ilha do Retiro por 5-2 o primeiro jogo. Então aí tá Já tá bem na final, né? encaminhado para Vasco e Palmeiras decidirem a Copa do Brasil. A gente só não pode confirmar o Palmeiras, né? Porque futebol tudo é possível, né? Mandar um É, abraço mas pro esse time do Thiago, Vasco é bom. que tá mandando um abraço aqui. Thiago Silveira Thiago Cardoso, parceiro Silveira. nosso aí. É. Bom, não tá, eu acho que ele não tá conseguindo entrar. Vamos ver se ele pede para entrar de novo. A gente pode começar aí, ô Vitor. Eu primeiro agradecer você aí por aceitar, cara. Como eu falei pra você, cara, eu acompanho você desde a época dos primórdios lá do futebol. Aí eu achei você no Instagram, né? Inclusive a página O Curioso do Futebol foi uma das páginas que inspirou, né, a criação do Interior da Bola. E aí eu faço tudo sozinho aqui, cara. Aí eu falei, vou fazer alguma coisa diferente aqui. Aí eu achei você, o Futebol Interior, o Corneta Caipira, também, né? Então Sim. primeiro agradecer você por ter aceito aí, cara. E você é uma referência pra gente aí do futebol do interior. Bom, eu que agradeço o convite, Leandro. Desde o dia que você falou que estava a fim de fazer, eu já me prontifiquei, né? Tá fazendo essa live aqui no Instagram. E sempre que precisar, já adianto já, sempre que precisar, pode contar com a gente aí, que estarei presente. É você também. Aí chegou o Peterson. Fala, Peterson, galera. beleza? Eu vou apresentar Fala, você pro pessoal. Vitor. O Vitor é do Curioso Futebol, você deve conhecer aí. É dos primórdios do Sim, futebol do interior aí. Cara, se não for o primeiro, é próximo dos primeiros a falar do futebol do interior, do futebol alternativo aí, do jeito que a gente gosta. E, Vitor, esse é o Peu, parceiro nosso aí, da página aqui, analista de desempenho lá de Campinas. Opa, boa noite, tudo bem? Mas antes de você corrigir, eu estou longe de ser o primeiro acompanhando, tudo bem. Mas com o site, né, o Curioso do Futebol está longe de ser o primeiro, assim como você teve o Curioso como uma das suas influências, né, para criar o interior da bola, eu também tive. Eu sigo, e hoje eu fico feliz de ser amigo, pelo menos, de três do pessoal dos Jogos Perdidos, né? O Fernando, que a gente está sempre aí presente, inclusive a gente tem uma parceria aí na questão de credenciamento, fornecer fotos, né, informações aí. O Fernando Martinez, o Estevam e o Emerson, que também são dois dos originais dos Jogos Perdidos. Os Jogos Perdidos acompanham futebol Estado de São Paulo desde o início da década retrasada, né? Eles são de 2003, Uhum. 2004. Eu vim 11 anos depois, só para vocês terem uma noção. Também tem o Sérgio da FATV, né, Futebol Alternativo TV, que Sim. também já tem uma longa caminhada aí, acho que são mais de 15 anos, se eu não me engano,
do Sérgio lá em frente da FATV. Então, eles... E hoje também fazer parte do meu hall de amigos, né? A gente sempre está em contato. Mas antes de serem amigos, eles são minhas influências, né? Nessa questão da cobertura do futebol alternativo, do futebol paulista, como imprensa, né? Porque isso, principalmente, para quem não sabe, eu moro em Cubatão, né? Na Baixada Santista. Uhum. Então, aí desde que eu me entendo por gente, eu acompanho o futebol da Baixada, né? Então, os três mais tradicionais são os três de Santos, né? Santos, Portuguesa Santista e Jabaquara, mas também o São Vicente, que infelizmente está licenciado aí desde 2015, se eu não me engano. Não, 2014, né, o último ano que o São Vicente disputou. A de Guarujá, os outros também. Eu cheguei a pegar o Benfica, que jogou um ano profissionalmente lá no Guarujá no final dos anos 80, né? Os dois times de Cubatão, tanto a Cubatense como o Real Cubatense. Aliás, eu trabalhei no Real Cubatense. Eu fui assessor de imprensa do Real Cubatense, né? E no ano de 2017, o último ano que a gente disputou. Então aí a gente ampliou o nosso trabalho. E hoje aí estamos. A gente faz basicamente, né? A gente começou em 2015 e a gente vai contar a história. Mas hoje, basicamente, questão de jogos, a gente cobre os times da Baixada, ABC e Grande São Paulo, tirando o trio de ferro, né? Fora o trio de ferro, a gente faz cobertura de todos os outros times da Grande São Paulo, ABC e Baixada Santista. O Fernando Bassoli mandou mensagem aqui. O Fernando Bassoli, mais conhecido como Corneta Caipira, Corneta Caipira. Falou que acompanha você desde pequeno aqui. E o Corneta Caipira também é uma das referências aqui, todo mundo conhece ele. E, Peu, tem alguma... É fraco o homem, né, Peu, da Baixada? Aí, o Fernando até fez uma pergunta aqui, como foi a escolha do nome do site. Aí daqui a pouco você responde, Vitor, pro Cornetinho aí, como que foi a escolha do site. Eu posso responder já. Pode falar, pode falar. Então, porque assim, quando eu criei, que na verdade era um blog, era um hobby, porque eu tinha um outro emprego, né, na área da comunicação mesmo. Na verdade, a história foi assim. Eu sempre acompanhei futebol mesmo trabalhando em outras áreas da imprensa, né? Já trabalhei em jornal impresso, já trabalhei em assessoria de imprensa, já trabalhei em rádio. Por muito tempo eu trabalhei em rádio. Mas desde quando eu me formei em 2004, raramente eu trabalhei com o jornalismo esportivo. Apesar de acompanhar com muito afinco, né? Colecionar revistas, livros, assistir na TV e tudo, TV, rádio, né? Eu fui criado, eu tenho 43 anos, então eu fui criado numa época que não se passava todos os jogos na televisão, né? Então a gente acompanhava os jogos no rádio, ao vivo, só passava ao vivo só um jogo. Não tinha TV fechada ainda, né? Isso foi entrar nos anos 90 aqui no Brasil, popularizar lá na virada já para os anos 2000. Eu mesmo fui ter TV... E vocês têm que... Assim como você, Leandro, eu não moro na capital. Então, demorou mais um pouco para chegar a TV por assinatura na onde eu moro, né? Não foi também logo no início dos anos 90, que nem tinha em São Paulo. Fugindo um pouquinho do esporte, a MTV chegou aqui na Baixada Santista em 95. Ou a gente ou subia no telhado de casa para virar antena, apontar ela para São Paulo para tentar pegar mal. Ou quando você ia para algum parente, eu tenho parente, né, tanto no ABC como... Hoje tenho ainda, mas em número menor. Mas ia assistir quando eu subia a serra ou na casa dos meus tios em São Paulo ou em Santo André, que eu conseguia assistir. Aí só em 95 veio para cá. Então você imagina como era a situação. Eu acho que você deve ter passado por isso também, né? Sim, eu tenho 37 anos, eu nasci na capital, morei na capital, aí tem uns 4 anos que eu casei e eu vim para Itapevi, mas é do ladinho da então você é capital. o contrário, então você não passou por isso, né? A gente passou. Não. Então, e na televisão era a mesma coisa. Então a gente não tinha. O que a gente fazia? A gente escutava, quando não era o jogo da TV, a gente escutava no rádio
E nos jogos de primeira divisão, a gente ligava na Bandeirantes, porque a Bandeirantes passava os melhores momentos de todos os jogos do fim do show de esporte, né? Passava um VT completo de algum jogo e depois passava os melhores momentos da rodada inteira. Os melhores momentos, né? O pior época eram só os gols, né? Era bem acho que o Peu pegou essa esporte, parte, né? Peguei, acho que era, né? Na verdade, passava no Esporte Total da Bandeirantes, né? Não, era show do esporte. Era no domingo show de esporte. No domingo mesmo, que nem é hoje que voltou, né? O show do esporte. Só que ele ainda era. Mas você lembra ele começava de manhã cedo e ia terminar quando começava o Fantástico. Era assim, era o dia inteiro. Mas também na época de 95, 94, tinha um programa que chamava na Band, acho que Band Total, Esporte Total, uma coisa assim. De segunda a sexta. O de domingo era o show de esporte. E aí, o show de esporte, ele era o domingo inteiro desportivo, na Bandeirantes, por causa do Luciano do Vale, né? E fechava sempre com os melhores momentos dos principais jogos do Paulista do Campeonato Brasileiro. Ou, às vezes, até tinha VT completo. Às vezes, por exemplo, o que acontecia? O clássico. Porque também tem um detalhe. Nos anos até metade, até o início dos anos 90, o jogo da TV não era o jogo de domingo, era o jogo de sábado. Era o jogo de sábado à tarde. Domingo, normalmente, era o VT completo que eu te falei, que passava depois, não era ao vivo, era VT. Só que, por exemplo, era VT. Tinha casos assim, Santos e São Paulo na Vila Belmiro. Vila Belmiro esgotava os ingressos, aí liberava o jogo ao vivo, aí passava. Aí transmitia. Era uma coisa de louco. Mas fora isso, rádio. Então eu fui criado no rádio. Ou no rádio paulistano, né? Osmar Santos, Fiore Gigliotti, José Silvério, ou no rádio santista. Que, por exemplo, Luiz Roberto, hoje da Globo, ele começou no rádio santista. Eu peguei o Luiz Roberto no início. Aí você tem Cleide Oliveira, hoje na ESPN, que também era daqui. E talvez aqui tentou Armando Gomes, né, que chegou a narrar na Gazeta, na TV, e que ficou por muito tempo sendo a voz do Rádio Santista nas narrações, que é o Edson Calegares, que morreu há um tempo atrás de Covid, né? Que também é outro caso de alguém que foi meu ídolo e que acabou virando meu amigo na imprensa santista, assim, que eu tenho muito orgulho disso, de falar que eu e o Edson, a gente tinha uma amizade legal, pena que a Covid o levou. Então eu fui criado assim. E aí quando eu entro no jornalismo, eu me formei na Unisanta, né, aqui da Baixada de Santos, e eu tinha até a pretensão de trabalhar no jornalismo esportivo, mas a vida me levou por outros caminhos, né? E quando chegou 2015, só para encurtar, eu era diretor de comunicação da Companhia de Trânsito aqui em Cubatão. Né? Já estava há 6 anos no cargo e eu estava um pouquinho descontente, não com o meu profissional. Porque eu teve um momento que eu não fui atrás do que estava acontecendo de novo, não estava me reciclando, e eu senti isso no momento. E eu achava que o meu trabalho ali era de certa forma limitado aonde eu estava, porque eu fazia X coisas, e não tinha para onde implementar, onde crescer. E a minha esposa, eu já estava casado já, a minha esposa que falava sempre, você tem que criar alguma coisa sobre futebol, você entende bastante, tal. E em 2015, em março 2015, eu saí de férias e eu fui para o Uruguai. E como eu sempre fiz, quando eu viajava, eu ia ver jogos onde eu estava, entendeu? E eu peguei um fim de semana lá que eu fiquei rodando. Eu cheguei numa quarta, quinta, sexta, eu e minha esposa passeamos, né? A gente foi Punta del Este, Colônia de Sacramento, Piriápolis. Então, quarta, quinta e sexta a gente passeou. Sábado e domingo eu vi um jogo atrás do outro. Alguns ela foi, outros ela preferiu ir para outros lugares. Segunda, terça e quarta da outra semana a gente passeou de novo. Eu voltei quarta-feira. Fiquei uma semana lá. Então, esse fim de semana eu vi Atenas de São Carlos, eu vi o River Plate uruguaio, vi o Defensor, vi o Peñarol, vi o Nacional, vi o Montevideo Wanderers, né?
E Montevidéu é uma cidade fácil de você ver bastante jogo, porque 70% dos times que disputam os campeonatos nacionais lá estão em Montevidéu, né? Nas 3 primeiras divisões. Sim. Mais de 70%. Acho que deve bater uns 80%. A grande maioria é em Montevidéu. A sede deles é em Montevidéu. E quando eu voltei, aí que eu tive a ideia de fazer o blog. E por que o Curioso do Futebol? Porque no início ele era só para fazer algumas curiosidades da bola e história. Eu não tinha a pretensão de fazer cobertura de jogos. Ele não era para ser um portal, né? Ele não era para ser um portal de notícias, que nem uma parte dele é hoje. Ele era para ser apenas um local de contar a história do futebol, contar curiosidades. Algumas curiosidades até poderiam ser atuais, mas desde, por exemplo, eu fui ver um jogo no Uruguai, então eu vou contar como é que a torcida canta, o que tem para vender Na porta do de estádio. comida, como é que eu faço para comprar o ingresso, né? Se é fácil de entrar, se está fácil de entrar, como é que é a revista da polícia, como é que é tal coisa, como é que se comporta a torcida, se é tranquilo, se não é. Então, a minha intenção era essa, a princípio. Só que, como eu falei, eu tô falando demais, né? Não, pode falar, pode falar. Então, pode falar, tá contando a história. Com umas 2 semanas de blog, ainda blog, começou a segunda divisão paulista em 2015. E para quem me conhece, eu não nego para ninguém, eu torço para Portuguesa Santista mesmo, né? Não é aquela relação de porque jornalista você virou isso desde garoto. Eu sou de família portuguesa, né? Eu estava no estádio no acesso de 94, no acesso de 96. Eu estava no Morumbi na semifinal do Paulista de 2003. Eu fui nos 2 jogos. Foi no Morumbi e na Vila Belmiro, né? Que o jogo de volta foi na Vila, contra o São Paulo. Eu estava no jogo da Copa do Brasil contra o 15 de Campo Bom. Então, faz parte da minha vida mesmo. E no domingo de manhã, a gente foi para Diadema, que não é longe daqui de onde eu moro, dá uns 40 minutos de carro, é muito perto. Você sobe a serra, mas é tipo, você passou o trecho de serra, passou o pedágio, você já está no Miramar. Chega. A gente jogou contra o CAD, né? Contra o Clube Atlético Diadema. Aí você imagina, naquela época eu trabalhava numa outra área, né? Esse daqui era um hobby. Domingo, acordei 7 da manhã, mesmo sendo perto, o jogo era às 10. Então eu acordei umas 7 e pouquinho da manhã. Eu sou um cara que eu não gosto de chegar tarde em jogo, então eu não gosto de chegar em cima da hora, eu gosto de chegar cedo. Então, você imagina que eu acordei cedo. E naquela época, aliás, já há um bom tempo, eu tirava fotos com o meu celular e postava no Face com uma descrição curta do jogo. Sempre fazia isso. A Portuguesa Santista até ganhou aquele jogo, 1-0. Apesar de 2015 não ter sido um ano bom, a Portuguesa Santista ganhou de 1-0. Foi gol até do... Ai, caramba, do... Jogar de lateral direito e volante. Esqueci o nome dele agora. Bom, do Vinícius Barba. Foi até gol dele, que ele continua para o ano seguinte e ele é campeão naquele time em 2016. Que é o primeiro título do Ricardo Costa, que a gente vai falar daqui a pouco. O Ricardo Costa, é o primeiro título do Ricardo. Verdade. E aí eu desço, domingo, acordei cedo. Olha só como era diferente a relação. Eu tô com o texto quase pronto, eu tô com foto, o que você vai fazer? Você vai pesquisar outra coisa ou você vai botar o que está pronto? Eu botei o que está pronto. E o retorno foi muito legal. Porque as pessoas já me conheciam, né? Que eu tô sempre lá no clube, que eu assisto jogos, o pessoal me conhece. Né? Aí o retorno foi legal. Aí, opa, peraí. Aqui tem um nicho interessante. E comecei a fazer os jogos da Portuguesa Santista. Portuguesa Santista é eliminada na primeira fase e o Jabaquara passa. Naquele ano. E aí teve um certo momento que eu saí desse cargo, ali próximo, uns meses depois, e eu já estava com uma coisa certa, mas tem aquele período de 2, 3 dias, até se acertar, fazer exame médico. Então, eu fiquei uma semana desempregado, vamos dizer assim, né? Até acertar todas as questões aí de carteira, de exame. E o que tinha acontecido?
O Jabaquara teve um jogo contra o São Carlos, que foi adiado por causa de chuva num domingo. Ele passou de domingo para segunda, passou do estado de Espanha pro Urico Mursa. Como eu estava sem fazer nada em casa, eu vou pro jogo. Segunda-feira à tarde, vamos embora. E eu fiz a mesma coisa e postei. E aí deu retorno. Aí foi o comecinho, né? Foi o comecinho. E aí eu comecei a cobrir jogos, entendeu? Foi a partir desses starts que eu comecei a cobrir jogos. Aí a situação vai ampliando, a gente começa também a botar algumas notícias diárias. Eu não vou aqui fazer de apuro, não sei o quê. A gente recebe, às vezes, uns releases interessantes, que aí a gente verifica, faz a averiguação e publica. Por exemplo, agora há pouco a gente publicou um brasileiro de 19 anos que está num time pequeno de Portugal e vai disputar a final da divisão de honra sub-19 portuguesa. Pô, o curioso do futebol isso é interessante. Né? Na verdade, assim, vejo lá, o Peu pode até falar desse começo aí, né, Peu? Você já está aí há 6 anos nessa do futebol aí. O Peterson cobre mais os times de Campinas, assim, né? E a Bezinha. E só antes, eu quero mandar um abraço aqui pro Lalim, que mandou mensagem aqui. O Lalim é um dos responsáveis também pelo início. Foi o que me deu chance de conhecer as pessoas aí, conhecer a TV Posse. Então, o Lalim, eu vou sempre agradecer ele. E mandar um abraço também pro Éder Paulista, o atacante do Santo André, que acabou de entrar na live aí. Eu começou a seguir esses dias aí o Éder Paulista, fez o gol no final de semana, eu tava lá com o Diego, no estádio do Santo André. Peu, você pode falar como que foi aí? Você já tá há tanto tempo aí, já há 6, 7 anos, né, nessa do futebol aí, analista de desempenho do Amparo. Foi um pouco no Independente também, né, de Limeira, né? Foi lá, sim, né, sim. no Independente. Aí pode falar, Peu. Gostoso, tem uma pergunta, alguma coisa assim, pode falar. Fica à vontade. É gostoso ouvir um pouco da história do Curioso, porque... desculpa perguntar, quanto tempo você está na área já? No Curioso do Futebol desde 2015. Na área de comunicação desde 1998. Eu começo fazendo programa de heavy metal numa rádio comunitária aqui em Cubatão. Então, porque eu falo, Leandro, porque assim, eu sempre gostei de rádio, né? Eu sou da época dele, lá de 95, 94. Aqui, Alberto César, Ceará, Batista, os radialistas aqui que a gente sempre gostou de ouvir futebol. E eu vejo gostoso de ouvir ele contar as histórias, porque a gente viveu muito tempo o Luciano do Vale, daqueles times, né? Lá de... Não sei se você vai lembrar, antigamente não era Jundiaí, era Paulista do Jundiaí, Paulistano Jundiaí, Então, a gente vem acompanhando esses times muito atrás e é gostoso ouvir ele falar porque a gente viveu isso, né? E a gente está trabalhando, faz 6 anos que eu estou na área da comunicação, mas eu sempre gostei. Tive uma rádio também, viu? Mas uma rádio clandestina na época. Depois que começou a dar problema com esse negócio de fiscalização, eu parei de fazer, mas era porque era a paixão de a gente fazer alguma coisa. Então a gente começava a fazer a fazer o esporte no amador, né? Ganhar visibilidade no amador. Mas assim, eu queria fazer uma pergunta para você. Hoje, a sua paixão mais é trabalhar como radialista ou ficar só nessa área de comunicação, cobrindo jogos? Não, então, hoje é cobrir jogos. Nesse período aí, eu cheguei a comentar jogos, né? Eu passei por 3 web rádios. Então, comentei. A gente fez, por exemplo, a campanha da Briosa na vice-campeã paulista da Série A3 2018 pela Rádio Metropolitana Litoral. Então, eu era o comentarista titulado dos jogos da Briosa naquela temporada. Fiz algumas na Poliesportiva, né, em 2017. Entre 2016 e 2017 também fiz a RDG, né, que já não existe mais, lá do Rodrigo Sturaro. E mais, assim, eu acho que eu gosto dos dois.
É que eu não sei se no momento eu teria tempo para encarar. Como o Curioso cresceu. Não vou dizer que é grande, ele não é grande, né? Pelo amor de Deus, não é isso. Mas ele cresceu muito mais do que eu imaginava, né? E hoje Ah, é, ele tem uma visibilidade muito grande, sim, pô. Ele é grande, mas sim. assim, mas hoje dá para falar que Também ele é um acho. portal pequeno de futebol alternativo, né? De uma cobertura alternativa de futebol. Ele dá para se falar que ele é um portal hoje. Talvez eu não teria tempo para comentar jogos. Por exemplo, um sábado à tarde, um domingo à tarde, eu tenho que ficar na edição dos textos. Eu não estou sozinho, né, nessa. É bom deixar bem claro, Lucas Paes, Ricardo Piloto, o Fábio Rocha, tá o Emerson Gomes também. Tem o Felipe Roque, que está um pouquinho afastado, porque hoje ele assumiu as mídias sociais. Ele é um dos administradores das mídias sociais do Santos Futebol Clube, mas ele dá uma colaboração para a gente, né? Então tem essa galera aí conosco. Às vezes o Thiago Cardoso, que entrou aqui, manda uns artigos. Uhum. Tem o Lula Terras, que também de vez em quando manda uns artigos para a gente. O André Louro. Mas, assim, equipe mesmo são os primeiros que eu falei que ali na cobertura. E eu tenho que estar na administração disso. É claro, eu confio neles. Por exemplo, o Lucas é um cara que está comigo aí há mais tempo. Ele tem totais condições de tocar. Se um dia acontecer alguma... Eu até brinco, eu falo, se um dia acontecer alguma coisa comigo, o site é teu, cara. Porque aí você toca, não tem... E ele toca mesmo, se precisar, e manda bala. Mas assim, eu não tenho como me comprometer hoje de estar um domingo comentando o jogo, porque não tem como. Eu tenho que estar aqui na retaguarda de todo mundo. Mas o curioso, editando. O curioso, ele não tem essa mente de abrir uma rádio, nem se for uma web para fazer uma transmissão, ou alguma coisa de reportagem, ou um programa de esporte? Não, web rádio não. A gente tem a pretensão, que não está muito longe, tá? Faltam alguns acertos de fazer um podcast. Mas com vídeo, né? Não só áudio. Sim. Mas ainda a gente está estudando algumas formas que eu não quero fazer. Quero fazer diferente também. O Curioso eu acho que a gente faz não totalmente diferente, mas a gente tem algo de diferente dos outros. Então no podcast a gente também quer fazer algo de diferente dos outros para não ficar tudo igual. Até porque aqui entre nós, né, essa situação de podcast aí já está maçante, né? Aquela formulazinha da mesa, bastante, com os microfones de rádio, né? Um monte de bugiganga atrás, já tá um pouquinho saturado, né? Conversa de 3 horas. Então, a gente quer fazer algo diferente. O ruim é que assim, o ruim não, que tá todo mundo muito igual, né? E o assunto que a gente fala assim, é muito específico, né? Por exemplo, eu falo do futebol do interior, a gente nem cita os grandes, não, do de São Paulo, nada. É só do interior de São Paulo mesmo, litoral e ABC, né? Grande ABC, aqui Grande São Paulo também. Né? Então é um assunto muito específico, assim. Eu tava falando até mesmo pro Peterson, é até meio difícil, assim, do crescimento, só que o crescimento tá grande também, né? Você falou, o Curioso do Futebol, ele é grande, sim, pelo site, tudo. E o diferencial, ô Vitor, é que você coloca algumas notícias, cara, que ninguém sabe, não é que tipo assim, você colocar o início de tal jogador a passagem de tal jogador no time do Chipre. Aí eu falo assim, nossa, mas eu nem sabia que esse jogador tinha passado por lá, entendeu? Então são notícias assim que poucas pessoas é, têm acesso, né? Poucas pessoas falam, né? Entendeu? Esse é o diferencial. E esse específico que você falou, que é a ideia original do Curioso. Por isso que eu falo assim, ele mudou, mas a ideia original ainda está nele. A parte histórica ainda está nele. Todo dia a gente, tirando o fim de semana, que a gente dá mais prioridade para os jogos, aí é complicado mesmo. Às vezes, aquelas quarta-feiras malucas, quando tá a Série A1, Série A2, Série A3 rolando, mas quando agora, nessa fase, todo dia, principalmente de segunda a sexta, se você entrar agora no site lá, deixa eu só entrar verificar por um lugar mais fácil, mas a gente tem tudo bem que é mais tranquilo, mas a gente tem a passagem do Klose no Kaiserslautern,
do Close, né? O maior artilheiro das Copas. Das O título Copas, do São Paulo, tudo bem que é São Paulo, mas é o título do São Paulo no Brasileiro de 91, né? Que está completando 31 anos hoje. E é interessante esse título, né? Porque o São Paulo vinha de 2 vices, né? Vice 89, vice 90. 90 tem aquela discussão lá que não foi rebaixado, mas é como se fosse do Campeonato Paulista de 90. E aí a gente não pode esquecer que tem o Campeonato Paulista de 90 no primeiro semestre, aí você tem o Campeonato Brasileiro de 90, e o Campeonato Brasileiro de 91 foi no primeiro semestre. Foi primeiro. Então, emenda 2 brasileiros. O São Paulo emendou um brasileiro de vice e outro para ser campeão. E foi contra o Bragantino, né? Aquele Bragantino... O verdadeiro, né? Campeão paulista, né? E com Parreira de treinador. Aliás, é esse Bragantino vice-campeão brasileiro de 91 que leva o Parreira de volta à seleção ainda em 91, depois que o Falcão perde a Copa América para a Argentina. E aí ele emenda até o título de 94 da seleção brasileira. E só mais uma pausa. Tem pouco. Tem ainda também a passagem do o Cristóvão Borges, hoje treinador, né? Quando ele jogou no Corinthians entre 86 e 87. Estas são as matérias que a gente fez de históricas hoje. Né? Só vocês terem uma noção. Ontem, por exemplo, a gente falou do Zé Alcino. Lembra o centroavante que jogou no Grêmio? Foi reserva do Jardel. Depois ele fez, quando o Jardel foi pro Porto, ele faz dupla com... Era outro Zé agora me deu branco. Agora me deu branco. E depois ele vai para a França. Então é o Zé Alcino no Nancy, no time francês, né? Aí, agora também, como é meio do ano, a gente está fazendo uns especial de 60 anos do título do Brasil 62. Então a gente está falando de jogo por jogo. 20 anos do Penta, né? Do título de 2002. Então, ontem mesmo a gente fez uma matéria. O de 2002 tem um detalhe interessante. A gente está botando os jogos no horário que foi as partidas originais. Então, tanto a estreia do... A gente fez a abertura da Copa, né? O Senegal e França. E a gente fez o Brasil e Turquia. E também fizemos o Brasil e China, que completou 20 anos ontem. A gente publicou ontem de manhã cedo. Se você entrar lá no Curioso, tá lá. E esqueci do Edson de Lima, lá do Vitrine do Futebol Feminino, também colabora com a gente com umas matérias no feminino também, tá? Eu não posso esquecer dele, não. Mas, então tem isso. Então a gente já... essa parte histórica vamos dizer assim, o marco zero do o carro-chave, né? É o nosso showdown, porque foi como o site começou. Cara, o PVC da Baixada, né, Peu? Então, isso que eu ia falar. E essas reportagens, vocês mesmos que vão buscar ou alguém traz para você? Porque, assim, né, Leandro, vamos conformar que é umas matérias muito tempo, né? Hoje, a maioria do jornalismo, hoje, você quer tudo na hora, tudo macete, tudo novo, né? Tudo... Cara, as matérias que eles fazem do Curioso é uma matéria que, mano, é muito tempo atrás. É bem, bem lá atrás. E é isso que é o importante do Curioso, né? A gente tem uma lista de efemérides, né? Essas efemérides tem normalmente os aniversariantes do dia. Então, por exemplo, Cristóvão Borges está fazendo aniversário hoje. O Close está fazendo aniversário hoje. Então, nisso, a gente define um dia antes, tá? Normalmente antes do almoço do dia anterior, a gente define as pautas históricas do dia seguinte. Então, a gente baixa essas efemérides e aí distribui as pautas para fazer. Tá? Normalmente é assim que a gente define, aí tem tempo de pesquisar. E eu sempre falo, a gente tem que ser bem específico. Eu não vou falar da carreira do Cristóvão Borges, porque o ano que vem eu vou precisar falar de novo dele. Do aniversário dele do ano que vem, eu vou precisar falar de novo dele. Então, o ano que vem, talvez eu fale dele na passagem dele pela Portuguesa. Talvez pela do Grêmio. Que é no Grêmio, por exemplo, que ele tem a única convocação para a seleção brasileira, né, como jogador. Então, essa que é a nossa ideia. Então, a gente tem que... Às vezes o cara reclama. Eu já fiz assim, eu fiz uma ontem do Cuca no Inter. O Cuca jogou no Inter. Pouca gente lembra.
uma passagem curta que não é tão ruim até. Eu não Tem uma sabia. média de gols interessante. Tipo, 8 gols em 21 jogos. Para um meia, é interessante. E aí o cara assim, mas ele tem mais ligação com o Grêmio. Poxa, mas a ideia é justamente fazer o diferente. Vai ter um dia que a gente Sim, vai falar da sim. passagem dele no Grêmio. Como, por exemplo, ontem a gente fez do Paulo Vitor goleiro no Fluminense, que é a melhor fase da carreira dele. É quando ele vai para a Copa de 86, é quando ele é campeão brasileiro, tricampeão carioca. Mas tem uma hora que a gente vai falar do Cuca no Grêmio, mas a ideia é falar especificamente daquela passagem. Como a gente já fez o Cuca no Santos em anos anteriores. O Cuca como jogador do Santos, o Cuca como jogador da Portuguesa. Né? É como falar que o Tele Santana foi técnico muito bem no Fluminense, né? A gente só fala dele no São Paulo, mas pouca gente sabe que ele foi técnico no Fluminense. Sim, ele como jogador, ele é um dos ídolos do Fluminense, né? Mas a gente, quer ver, por exemplo, aqui, eu vou tentar achar aqui, rapidinho aqui, que a gente tem uma pauta. Como jogador, por exemplo, é isso mesmo. A gente, por exemplo, a gente já fez a passagem do Tele Santana como jogador do Madureira, que ele passa pelo Madureira em fim de carreira. Eu nem sabia disso. Então, também não. A gente tem. Essa que é a nossa ideia. Não é lógico, também falar, mas ele ser bem específico, entendeu? Acho que a ideia é essa. A gente ser específico. Esse é o diferencial. É isso, exatamente. Eu vejo como diferencial que eu entro no site pelo menos umas 3, 4 vezes por semana, eu entro no site para ver as coisas que estão novas lá. De repente tem alguma coisa no time do interior. Pode falar. 26 de julho de 2020. A foto, inclusive, é num jogo que ele é capitão do Madureira, num amistoso contra o Santos. Então tá ele e o Mauro Ramos de Oliveira trocando a flâmula. A gente até brinca no título, é Tele Santana pelo Madureira e ainda fazendo gol contra o Fluminense. Que ele faz um gol no Fluminense Madureira, que era a ideia mesmo de tirar sarro, porque como jogador, a história do Tele Santana é muito ligada ao Fluminense, né? Ele é talvez não, com certeza, o maior ponto esquerda da história do Fluminense. E deixa eu perguntar, Vitor, vamos falar da Bezinha. Primeiro, vamos falar do Jabaquara. Você acha que o Jabaquara, no momento, o Jabaquara ele estaria classificado como um dos melhores terceiros? Acho que o quarto melhor terceiro colocado, alguma coisa assim. O Oswaldo Cruz hoje ganhou os pontos daquele jogo contra o Vossen, que deu aquele problema lá ganhou de WO, e hoje o TJD deu os 3 pontos ao Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz acho que foi para 12 pontos ou 13, alguma coisa assim. Então o Jabaquara estaria, mas o Jabaquara tem dado uma oscilada aí, né? Eu acho que não tá indo, não aprumou ainda, né? Então, o Jabaquara teve vários problemas, isso desde o ano passado, né? Para quem não sabe, o Jabaquara teve 2 eleições canceladas, isso desde o final de 2020, tá? Então, ficou com o presidente anterior no cargo provisoriamente, interino, que era o Adelino Rodrigues, e é por isso que o Jabaquara não disputou ano passado, né? E o atual presidente, né, o Carlos Fernandes, ele assumiu em novembro do ano passado de forma liminar, porque tem uma primeira eleição no final de 2020, a situação ganha, mas aí contestam rolo de sócio que não tinha tempo mínimo para votar, que colocaram. Aí a justiça cancela, né? E aí se faz uma outra eleição, o Carlos Fernandes ganha essa segunda eleição. Aí a situação contesta, ficou as duas lá na justiça, as 2 eleições contestadas, até que um juiz deu uma liminar validando a segunda eleição. Então, o presidente hoje, ele tomou posse através de liminar, né? A justiça ainda não definiu. Daqui a pouco vai terminar o mandato, a justiça não julgou o caso, né? Mas, assim, ele está através de liminar. Até que a campanha é razoável, né? O que ele fez a princípio?
ele chamou um pessoal antigo do Jabaquara, né? Gilberto Pereira, que foi o técnico campeão do Jabaquara da terceira divisão em 93, de coordenador. Trouxe o Cocada, que é um ex-jogador do clube, que estava nos Estados Unidos e voltou recentemente, estava treinando times daquelas ligas menores dos Estados Unidos, como treinador, e botou o Valdir Dias, até mandar um abraço para ele, que sempre também está acompanhando a gente, como auxiliar. Só que faltando 40 dias, e pelos jogos treinos que fizeram peneira, né, como muitos times da segunda fazem, Fazem. através dos jogos treinos, acharam que o time não estava bom. E, para quem não sabe, toda a categoria de base do Jabaquara é comandada administrada pela The Aquino Sports, que é a antiga David Sports, que era do David, né? O David centroavante, em Santos, Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, jogou no Fenerbahçe, né, da Turquia também. Só que quando ele foi assumir o cargo de coordenador lá no Cruzeiro, antes da chegada do Ronaldo, ele sai da sociedade. Inclusive, o filho do Ferreirão, ele era coordenador da base do Jabaquara, vai com o David junto lá pro Cruzeiro, sai. O Gustavo Ferreira, que é filho do Ferreirão, né? O ex-treinador que faleceu também há 2 anos. E Aquino, e pergunta se Aquino quer assumir o futebol profissional também, e eles aceitam. Só que isso faltava uns 40, 50 dias para começar o campeonato. Então, todo o trabalho que estavam fazendo foi praticamente zerado, porque a empresa assume, chama por cargo de gerente, ele chama um cara que é muito bom, que é o Samuel Maninho. O Samuel Maninho, ele foi vice-campeão da Segundona em 2012 com o São Vicente, nesse cargo de gerente, e campeão em 2016 com a Portuguesa Santista. Né? Fora os títulos que ele também teve com o Independente de Limeira. Ele é o cara que, como gerente, ele tirou lembra o Independente de Limeira, uns anos atrás, que ele sai da segunda divisão e emenda um acesso, e por muito pouco não chega na 1, ele perde o acesso para 1 num jogo contra o Oeste, em Barueri. Ele ficou muito próximo de conseguir o título, o acesso ao Independente de Limeira. E depois... Não foi pelo Primavera, não? Não, Independente. Não foi para... Não, foi contra o Primavera, Oeste. não, faz um tempinho. Oeste. Foi contra o Oeste. E depois ele recua. Aí ele depois, quando essa equipe sai, o Independente começa a ser rebaixado e volta para a segunda divisão onde está hoje. O Independente de Limeira até... Pode falar. Não, então, desculpa, pode falar. Interrompi. E como treinador, eles contratam o Adriano Piemonte. Só que a primeira experiência do Piemonte no futebol profissional. Ele já dirigiu o Sub-15 e o Sub-20 da Portuguesa Santista. Sub-15, inclusive, com uma bela campanha. Chegou no mata-mata do Paulista Sub-15 há uns 3 anos. Foi antes da pandemia, 2019. No Sub-20, que foi 2017, não passa de fase, mas, por exemplo, ganha antes no CT Rei Pelé, empata com São Paulo em Cotia. Foi um time que foi crescendo ao longo da competição, e os pontos do início lá que não conseguiu conquistar, acabou fazendo falta lá em 2017. E ele tem uma passagem rápida no Sub-20 do Santos, como coordenador e também como treinador, na época do José Carlos Pérez, presidente. Eu vendo de fora, né, acompanhando, mas vendo de fora, eu acho que o Adriano Piemonte demorou um tempinho para pegar o ritmo do profissional, e essa questão do trabalho a curto prazo também deu problema. Porque pelo que eu conversei e apurei, o Maninho teve dificuldades para trazer atletas, porque o Maninho tem muito conhecimento, mas ele teve dificuldade porque já tinha muito jogador fechado com os outros clubes. Então, a primeira opção que ele tinha já tinha fechado, a segunda também, aí ficou meio complicado. E da peneira, que era com a outra comissão técnica, ficou um jogador só. Para vocês verem como o trabalho começou do zero, né? E a princípio, se você for parar para pensar, até a rodada, tirando a última rodada, o Jabaquara só tinha ganhado o X.
Ganhou os 2 jogos do Ecos, que é o time, é o time mais fraco da chave, né? Apesar de ter roubado o ponto do Colorado Caieiras, né? O Ecos é o time mais fraco da chave. Só que essa O Ecos tá com menos 2 pontos, né? Porque perdeu tá com menos 2 3 pontos. perdeu 3 porque escalou o jogador irregular na estreia contra o Jabaquara. Sim. Aliás, era para ter perdido mais, né? Porque teve mais de um jogador. Não, foram vários jogadores. Foram vários jogadores, mas se você for ver pelo RGC e pelo regulamento, né, geral de competições, são 3 pontos perdidos por cada jogador irregular. Mas aí tirava do campeonato. Não, mas antigamente eles tiravam. Tem casos aí no passado de time que ficou com menos 40 pontos. Tem vários, se você for atrás. Mas não fizeram isso, né? O Jabaquara ganhou do Mauaense, né? Então, foi um resultado bom, surpreendeu, né? Aí na última rodada o Jabaquara faz uma baita partida e ganha do Mauaense lá em Mauá por 3-1. Lógico, o pênalti não foi naquele do final lá, ridículo. Mas o jogo já estava definido, né? Tanto que o pênalti é 51 no segundo tempo, se eu não me engano, né? O lance do pênalti. Eu vou falar o seguinte: o Jabaquara está na briga, não é o favorito para classificar, tá? No grupo 6, tá? É o que eu vejo. Eu acho que o Mauá é o favorito ainda. O SCA vem um pouquinho atrás. Mas aí depois ali tá todo mundo equilibrado. Então por isso que eu acho que o Jabaquara tá na briga. Eu não acho, por exemplo, o Jabaquara vacilou demais contra o Colorado em casa, o jogo que perdeu por 2-0. Mas eu não vejo o Colorado tão melhor assim que o Jabaquara para ganhar fora de casa, né? Agora, se deixarem o Jabaquara classificar, é bom tomar cuidado, porque eles têm uma... Se o 15 de Jaú tem o melhor treinador da divisão há anos, eu vou falar que o Jabaquara tem um dos melhores gestores, gerentes de futebol da divisão. O Maninho vai fazer de tudo para reforçar o time se passar porque aí pode trocar, né? Você pode reforçar. E aí eu acho que o Maninho vai fazer a diferença. Esse time vai ficar bem mais forte para a segunda fase. Tá? Agora, se você analisar time por time hoje, eu não sei, eu não consigo cravar que o Jabaquara classifique. O único time que eu acho que deve, assim, que eu falo vai classificar é o Mauá na chave. O Mauá, ele vem bem. O ano passado foi bem também, né? Mas deu uma vacilada aí depois. E eu queria falar o seguinte pro Peu. O Peu acompanha mais de perto o Independente de Limeira, né, Peu? O Independente, ele não vem fazendo uma campanha boa igual fez o ano passado. O ano passado perdeu nos pênaltis, se eu não me engano, né, o Independente. E esse ano acho que não vai nem classificar, né, esse ano. O ano passado o Independente foi muito bom, bem com o treinador Peterson, né? E ele chegou até, se eu não me engano, nas oitavas de finais do campeonato. Perdeu pro Taquaritinga, né? Perdeu nos pênaltis. Então esse ano, eu não sei o que está acontecendo com o Independente, já trocou 2 técnicos, né? E tá vindo bem mal. Tanto ele como o União São João, né? Mas o União São João a gente podia esperar também, porque o União São João está voltando agora, né? Para disputar de novo o Campeonato Paulista. E também não está muito bem nas pernas. Veio para o ano que vem que vai começar a se reerguer de novo, né? E, ô Vitor, você acha que nessa Bzinha é o 15 de Jaú e mais um? Só um detalhe, o Independente ano passado passou do Taquaritinga nas oitavas e caiu nas quartas pro União Suzano. E caiu com 2 empates, 0-0 e 1-1, porque o União Suzano tinha a melhor campanha, né? Tinha a melhor campanha. Aliás, se o União Suzano teve algum risco de perder um jogo e de não subir naquela temporada, foi justamente o jogo em Suzano contra o Independente, que o Independente fez 1-0, chegou a ter chance de fazer o segundo, e aí num jogo que tava gramado pesado, né, chuva, e aí no fim o União Suzano conseguiu acertar os ponteiros lá, empatar o jogo e passar. Foi, acho que, o único momento que o União Suzano teve algum risco naquele campeonato, que foi quase perfeito, né? Igual você o Peterson, o treinador do Independente, é um bom treinador, viu?
Bom treinador e tá sem clube no momento. Eu acho que ele tinha ido pro São Carlense, São né? Carlos. Não deu É, ele certo. foi, São Carlos, ele foi né? pro São Carlos, ficou 2 jogos no São Carlos, e aí saiu, tá parado. Eu até perguntei pra ele se ele tinha algum clube em vista tal. Ele falou que ainda não tinha recebido proposta. Perguntei pra ele, não tinha recebido ainda, mas é o Peterson Martins, né? Ele é bom, É bom, um bom bom técnico. treinador mesmo. E eu queria E o perguntar que pra tá me vocês. surpreendendo, Pode falar, pode falar. não, o que tá me surpreendendo também nesse campeonato aí do Paulista é o Itapirense, né? Tá no grupo É, do Amparo, o Independente, Rio Branco e o São João. O Itapirense tá fazendo uma boa campanha. em um grupo que é meio complicado, né? Porque tem Paulista, né? Tem o Rio Branco. É uma grata surpresa a Itapirense, porque o ano passado foi tão mal que esse ano já é um dos melhores da competição, já está praticamente classificado, um grupo difícil, né? Eu não sei se vai aguentar o tranco de uma segunda fase, que a segunda fase é grupos também, né? Tem jogos de ida e volta tal na segunda fase. E, então eu não sei se a Itapirense ela tem chance de. Eu até ia perguntar para vocês o seguinte: se vocês acham que é o 15 Jaú e mais um, porque o 15 Jaú ele vem assim. Não sei se é por conta do Ricardo Costa, mas tá todo mundo esperando do 15 Jaú. E o Taquaritinga até que não é surpresa, porque o Taquaritinga, o ano passado fez uma boa campanha, tem uma boa gestão lá, uma ótima gestão do Taquaritinga. Eu acho que vai ser um dos que vai subir o Taquaritinga, né? Acho que tem mais, acho que vai subir mais do que o 15 de Jaú até, né? Só que tem os times que correm por fora, né? Tem o Grêmio Prudente também, que bateu na trave já há 2 anos, né? O que vocês acham que tem chance de chegar na 3, assim? Eu esperava um pouquinho mais do 15 de Jaú, mas também tem explicação, né? O Ricardo Costa não fez a pré-temporada do time, né? Às vezes não A fez nem a União Suzano não estreia, né? deixou, né? A União União Suzano não Suzano foi deixou, né? longe, acabou não deixando, né? É, eu e outro favorito também, que para mim era o Grêmio Prudente. O Grêmio Prudente é líder do grupo, mas são 3 empates em 7 jogos, né? Inclusive empates em casa com equipes que estão lá embaixo, né? Ele, Então. ele e sofreu para ganhar também o último jogo do Itararé, acho que foi, né? Só que é Sofreu também. é o maior investimento hoje, né, da competição. É um time que bateu na trave nos 2 últimos anos, ninguém bate chega perto do acesso 2 anos seguidos à toa, né? Os 2 anos caíram, o Grêmio Prudente caiu na semifinal. Eu tava achando que era o ano do Grêmio Prudente. Mas eu vou te falar um negócio. Desse grupo aí de Grêmio Prudente, Taquaritinga e Rizzi de Jaú, tirando esses 3, é difícil apontar um outro favorito, viu? Claro Itapirense. que Itapirense. eu não acredito muito na Itapirense na hora dos cruzamentos dos grupos, viu? Na Quando, hora que chama. na hora Sim. que começar a pegar. Eu vejo esse ano, quanto mais longe da capital os times estão melhores. Uhum. Entendeu? E o Catanduva? O Catanduva também é uma surpresa. O Catanduva não é uma surpresa, porque o ano passado o Catanduva já foi bem, né? O Catanduva sempre faz bons trabalhos, né? Nunca foi um time também assim que entrou para ficar na parte de baixo da tabela. Sempre fizeram campanhas, no mínimo, dignas. Para um clube novo, eu acho que eles estão fazendo um bom papel. Talvez é o time que corra por fora. O único time, assim, aí já falando aqui pela minha área, o único time que eu vejo assim que talvez consiga fazer algum barulho e possa se intrometer no meio desses é o Mauá, pelo que vem fazendo nos últimos anos também, né? O Mauá foi quinto em 2020, ano passado caiu nas oitavas, mas também passou de fase. O treinador que fez a campanha de quinto em 2020 é o treinador desse ano, né? Que é o Fernando da Silva. Só que assim, a gente até sabe, conversa, né? A gente sabe que o Mauá tem um investimento menor que esses outros clubes que a gente estava falando. O investimento dele. Só que é um trabalho sério. Não é. Não faz palhaçada que nem outros clubes que a gente sabe que tem, né? Monta o time de qualquer jeito. Eles vão ali no limite que eles têm de estrutura, mas eles sabem usar aquilo que eles têm. A estrutura financeira é menor que de alguns clubes, mas eles sabem explorar melhor
o que eles têm do que outros. Eu acho que eu consigo falar do Mauá isso. E você, Peu, você acha que você concorda? Você acha que 15 de Jaú, Grêmio Prudente e Taquaritinga? Ou você acha que a Itapirense vai mais longe aí? Cara, eu vejo que, igual o Vitor falou, o Itapirense, eu acho que no grupo não vai passar, Quando né? Eu acho cruzar que os vai dar uma grupos, né? dificuldade. Eu vou junto com o Vitor aí. Eu acho que são esses quatro mais uma. Bem que o 15 de Jaú bateu também na trave o ano passado, né? Eu vejo que a estrutura do 15 de Jaú é um dos menores que tem no campeonato, na minha visão, né? É um dos melhores que tem. Mas eu acho, vou até falar uma coisa boba aqui, vocês podem me corrigir. O Flamengo também de Guarulhos também pode chegar. O Eu não acredito. Flamengo de Guarulhos tem um problema com o presidente que Eu, ficou doente lá, né? O Flamengo de Guarulhos, é, ele faz alguns jogos bons, mas a gente pode medir o Flamengo de Guarulhos pelo jogo com o Atlético Mogi. Todo mundo goleou o Atlético Mogi, né? Todo mundo não. O Guarulhos não goleou porque o Guarulhos também não tem um time muito forte, né? Então, sim. o Atlético Mogi que o Flamengo ganhou de 2-1 do Atlético Mogi só. Então, Na verdade, o Atlético de Mogi ele entra para apanhar, né? Toda é, vez que eu já vi o campeonato 23 do Atlético, ele nunca viu o Atlético. Quando empata, parece que é uma festa para eles, né? o Então jogo não dá contra o para entender muito. Joseense, na última rodada, contra o Joseense, o Atlético Mogi chegou a fazer 1-0. Então, e o Joseense virou para 8-1 o jogo. Acabou o primeiro tempo 2-1 pro Joseense. Né? Então, o Atlético Mogi aí só não vai ficar pior que o Ecos, porque o Ecos tem menos 2 pontos. Mas o Batatais também. O Batatais é a grande decepção. Para mim é o Batatais. A grande decepção é o Batatais, porque ele veio da A3, né? Também tem a Penapolense, né? Também tem o Penapolense, né? Que, que pode ser, que veio da A3 também, que pode chegar longe, tem feito uns jogos bons aí, né? Então essa Bzinha aí é bem disputada, é por isso que todo mundo gosta da Bzinha, né? É Copa Paulista, né? Da Série A2. É. Pessoal, ó, eu vou. Já tá acabando o nosso tempo aqui, ó. Quando Quer, é quer, bom, passa quer, quer, rápido, né? quer encerrar e voltar para a gente finalizar? Vamos fazer assim, ó, vamos falando, se cair a gente volta. Tá bom, fechou. Que aí a Tá gente. bom? Quero agradecer você aí, Vitor, por ter aceito o convite nosso de fazer essa entrevista, né? Para saber como que é o Curioso Futebol, essa live aqui. E falar que você é referência, assim como o Corneta Caipira, que estava aí na live aí agora, o Fernando. São referência para a página. Como eu falei, eu faço tudo sozinho aqui no interior da bola. É um hobby para mim ainda, não vivo disso ainda. E valeu por ter aceito o convite aí. Leandro, quando você precisar, pode contar comigo, pode chamar a gente fazer mais vezes. Aí, eu gosto de falar sobre a segunda divisão, gosto de contar as histórias. A gente fala que das coberturas de jogos, nosso carro-chefe é a segundona. Sempre falei isso, sempre admiti. Tanto que, assim, você fazia com a da Portuguesa Santista. A Portuguesa Santista já não está na divisão há 6 anos e eu continuo fazendo. Andando pelo contrário, até aumentamos, né? Cobertura. Pinta time novo nessa região que a gente faz, a gente coloca ali na cobertura. Foi assim com o Real Cubatense em 2017, está sendo assim com o SCA Brasil, está fazendo a cobertura dos jogos do SCA, quando entrou o Mauá também. Então a gente quer dar informação. A gente só não aumenta as regiões porque também falta abraço ainda, né? Quem sabe um dia aí a gente crescer ainda mais, a gente poder pagar o pessoal também, né? Porque eu acho justo, né? Então, e a gente, poxa, crescer, poder fazer uma cobertura legal aí do futebol paulista. Mas, assim, a gente faz o que a nossa mão alcança hoje, né? Então, a gente faz a segundona. A gente está fazendo os paulistas na Série D do Brasileiro, né? Eu faço também. Santo André, São Bernardo, o Oeste, Oeste, estão no a A7, né? Inter.
e aí a Inter de Limeira e a Ferroviária no A6 são os No 5 A6. paulistas na Série D do Brasileiro que a gente está fazendo. Se um dos 3 do grupo A7, do A6 eu não prometo, não posso prometer, mas se um dos 3 do A7 subir para a Série C, esse time que tiver na Série C vai ter as coberturas assim como aconteceu com o São Bernardo e o Santo André. Né? Eles subiram para A1, a gente continua acompanhando eles na Série A1 do Paulista. Até porque a gente faz o Santos. O Santos, só para terminar, eu vou tentar falar rapidinho. Por que a gente faz o Santos no profissional? Porque a gente já fazia a base e o feminino. Aí já faz o masculino. Então não tinha por que não fazer o Santos no profissional também. Não é nosso carro-chefe, a gente sabe que não é... Apesar que vem melhorando, tá? Os jogos profissionais do Santos esse ano, a gente está tendo um retorno bom. Não tá sendo interessante. A gente fez os jogos da Sul-Americana em loco, né, na Vila Belmiro. Os em casa é óbvio, né? Mas a gente fez os 3 em loco, né, fazendo direto da Vila Belmiro, a cobertura completa do jogo. Para dar para sentir um pouco mais, né, o clima, aquela questão de competição sul-americana. Poxa, o jogo contra o União La Calera, que teve a briga, aí o jogo foi até não sei quantos minutos, aí saiu o gol do Santos no acréscimo do acréscimo, Vila Belmiro explodiu. E aquilo a gente fez questão, né, de transportar aquilo para a tela, né, para o texto. Então, a gente fez questão de fazer isso na Sul-Americana. Eu não sei como a gente vai fazer no mata-mata, porque o Santos não vai poder jogar na Vila Belmiro, né? Provavelmente vai ser Barueri o jogo. Vai jogar aqui em Barueri. Vai ser em Barueri. Então, não sei como a gente vai fazer. Então, a gente tá se acertando aí para ver se a gente vai conseguir ir ou não em Barueri. Mas a nossa pretensão é estar presente, tá? Então, vou deixar um abraço para todo mundo. Obrigado vocês dois por estar aqui acompanhando com a gente, e mandar um abraço para todo mundo. E sigam lá, curiosofutebol.com.br, né? Todas as mídias sociais. A gente tem, até por ter mais tempo e tudo, a gente tem um número maior de pessoas no Facebook, né? A gente está chegando a 27 mil seguidores. Seguidores já passou, né? Mas curtidas próximo de 27 mil. 26.900 e pouquinho a gente chegou hoje. Acredito aí que até o fim de semana a gente vai estar já batendo os 27 mil. Também, mas aí a gente tem Twitter e também Instagram. Sigam lá. Legal. E vai tocando aí. Só para a gente fechar aqui, vocês entrarem lá no Curioso do Futebol, a gente tinha falado no início do programa lá, a cobertura do semifinal da Copa do Brasil Sub-17, né? O Vasco garantiu a vaga na final. Amanhã, 19 horas, tem Palmeiras e Sport. O Palmeiras ganhou o primeiro jogo lá em Recife por 5-2, está com uma mão na vaga da final, mas futebol é futebol, né? Não dá para cravar. O Vasco dá para cravar. Esse Palmeiras também ganhou os 2 jogos. A gente não pode esquecer que o Palmeiras vem dominando, né, as categorias de base do futebol paulista. O futebol brasileiro de vez em quando ainda vacila. Mas vira e mexe, o Endrick desce, porque ele tem idade, né? O Endrick desce pro Sub-17 para jogar a Copa do Brasil, viu? Só uma pitadinha aí o Endrick jogou em Recife. Só para vocês ficarem sabendo. Então amanhã provavelmente deve ter transmissão ao vivo do Sport TV, né? Então chama a atenção. Então o Palmeiras, eles descem o Endrick para jogar no Sub-17. Peu, agradecer você já é da casa já, como eu falei, o interior da bola, ele tá no ar aí, mas por culpa sua, né, agradecer você por participar comigo aí, a gente vai participar de várias lives também junto, você, como eu falei do Lalim também ajudou bastante, a gente não pode esquecer do início, né, eu tinha lá 200 seguidores, Vitor, ele me ajudou a participar de live, de transmissão, hoje eu tô com 3.400 e é isso, é um parceiro nosso ali da TV Post. Você tem acho que 3.100, né? Eu cheguei a 3.400 ontem. 3.400, então tá engajando bastante. Eu tô perto dos 4.000 no Twitter, né? E no Insta eu tenho 3.100. Pessoal, me seguem aí no Insta aí, por favor, cara. O meu Insta é fraquinho. Não é fraco não, mas tipo...
Peu, só agradecer você, cara. Suas Não, eu que considerações finais. agradeço, mano. Não, eu que agradeço, é um prazer conhecer o Vitor aí. A gente só acompanha pelas redes sociais aí do Curioso. A gente sabe, Vitor, a gente é fã de vocês aí, tá? Eu sempre falo pro Leandro fala, nossa, eu tô meio desanimadão. Cara, não desanima, mano. E é batalha em cima de batalha, né? Para crescimento a gente tem que trabalhar. E eu fico muito feliz de estar acompanhando aí o crescimento do interior da bola. Vitor, muito obrigado aí, tamo junto. Ah, só perdão, ô Lucas, parabéns pelo trabalho. Lucas, eu tô falando com o Lucas Paz aqui, aí eu já confundo os nomes todo mundo. Pera, o Leandro, tudo com L também, pô, me complica. Leandro, parabéns pelo trabalho também, não posso deixar de falar isso. Quanto mais gente cobrindo aí futebol do interior, futebol alternativo, né, dando opção acho que tem espaço para todo mundo, né? Tem muita gente que fica nessa meu espaço. Internet tem espaço para todo mundo. A pessoa que entra no interior da bola pode entrar no Curioso do Futebol, como pode entrar no Jogos Perdidos, FATV, Corneta Caipira, o Escanteio São Paulo, né? Tem vários aí. Opção é que não falta. E é legal porque cada um tem sua visão. Cada um tem sua forma de trabalhar. Então, você pode ter várias visões do mesmo assunto. Você pode ter... Passou de 1 hora e não travou. Tô achando que o Insta não tem mais isso, não dá 1 hora, hein? Você tem você tem uma notícia que um dá, outro dá, né? Sim, um ajudando o outro, um buscando ajudando o outro. no outro. Como eu falei, no início... Divisão também, que faz um trabalho sensacional, né? Eles têm um trabalho legal também no YouTube. Poxa, assim, legal o pessoal acompanhar esse trabalho, entrar nas ferramentas, né? Seja o site, seja as mídias sociais, seja o YouTube, acompanhar, dar atenção para esse trabalho. E vou ser bem sincero, não é porque eu faço isso não, mas aqui, olha, a gente não consegue competir com as grandes empresas de comunicação, porque eles têm estrutura. Mas aquilo que a gente se propõe a fazer, a gente faz melhor que eles, cara. Não é querendo me gabar, não. Com certeza. A gente, como eu falo, esse grupo todo que eu tô falando, não tô falando só do Curioso, tô falando desse conglomerado, vamos dizer assim, dos independentes. No que a gente se propõe a fazer, a gente faz melhor do que eles. Então... a gente que vai muito nos estádios. E sem diminuir os profissionais, porque eu tenho amigos lá, né? Eu tenho amigos na TV Tribuna de Santos, TV, rádio, jornal, que fazem o GE e o G1 da região. Tem amigos da TV Diário lá, que é Mogi das Cruzes e Suzano, né? Que o Guilherme, vamos até mandar um abração para ele, pro Guilherme, que ele praticamente sozinho, ele faz esse trabalho de cobertura do Ecos, do ZAC, do União, do Atlético Mogi, mesmo com o clube não querendo dar informações, ele vai lá e faz um belo trabalho. Mas, assim, tirando uma outra afiliada da Globo, que aqui em Santos a gente tem uma pessoa que eu não posso deixar de passar, que é o Eduardo Silva. O Eduardo Silva foi criado nesse ambiente de rádio, nesse ambiente de ver os times, tanto a Portuguesa Santista como o Jabaquara, de acompanhar o esporte amador. Então, o Grupo Tribuna e a TV Tribuna, que é afiliada da Globo, o Tribuna Esporte, que é tipo o Globo Esporte da região, ele é muito rico em informação, muito por causa do Eduardo Silva, que é um nome que eu não posso deixar de falar. Mas em alguns outros lugares a gente sabe que a grande imprensa não trata tão bem aí o futebol do interior, o futebol dos clubes menores, né? Como no passado já foi melhor. As grandes rádios, Gazeta Esportiva, por exemplo, você tinha página falando das divisões de acesso do futebol paulista. E hoje no site da Gazeta Esportiva, que você tem um espaço infinito, não tem nada. Então... o grande carro, o principal, assim, o carro-chefe que eu posso dizer da página é a Bezinha, né? Todo mundo gosta da Bezinha, né? Então é isso, o Vitor e Peu. Obrigado por aceitarem o convite aí. E vamos seguindo, vamos tocando. Daqui um tempo a gente faz outra live, a gente pode fazer na final da Bezinha.
e por aí vai. E quando eu for aí cobrir algum jogo na Baixada, aí eu te falo, Vitor, quando a gente for. Vem, a gente toma eu não bebo, né? Então a gente tomou um guaraná, um suco, um café. Café, dependendo do horário, é boa. Tá bom, gente. Obrigado, hein? Valeu mesmo e a gente vai se falando, interagindo aí. Boa noite. Boa noite, galera. Falou.